Bom, pessoal, é isso aí. Hoje vamos conversar aqui no quadro De Olho na Educação sobre educação financeira. Porque se você entender direitinho na teoria e aplicar esse conceito na prática, olha, você vai ter muito mais facilidade para lidar com o din-din, com o dinheiro. Por isso, quanto antes você começar a entender esse processo, claro que é melhor, né, gente? Estou aqui com o Alex, que é professor especialista na área. Beleza, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui hoje. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a educação financeira, sobre a importância, hoje em dia, para os jovens também, dessa educação financeira. A gente vai bater um papo um pouquinho sobre isso, então. Bom, o que na verdade aprende nessa disciplina, educação financeira, que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, né, Alex? Para saber administrar direitinho o dinheiro. Ela traz vários assuntos que vão desde o desperdício, que trabalha também com a questão de juros, de investimento e outros assuntos variados também dentro da educação financeira. Bom, as pessoas falam que é preciso gastar menos do que ganha. Se você for avaliar aí ao pé da letra, né, é simples. Se você ganha 5 mil reais, você não pode gastar mais que 5 mil. Se você ganha 20 mil reais, você não pode gastar 25. Se ganha 2 mil, não pode gastar 2.100. Mas não é tão simples assim, né, Alex? Mas aí que está a importância de um controle financeiro, de compreender que as planilhas, hoje em dia a gente tem uma facilidade com planilhas de controle de gasto para estar elencado lá tudo que as pessoas ganham, tudo que as pessoas gastam, buscando fazer um controle mais apurado. E hoje em dia eles têm uma facilidade muito grande para poder estar usando essas planilhas e ter uma noção de como que ela pode ser decisiva e importante nessa relação entre a quantidade de ganho e a quantidade de gasto de uma pessoa. Saber gerir essa planilha, saber o que está entrando, saber o que está saindo desse orçamento é de fato também muito importante para todos os envolvidos. Bom, vamos falar sobre reserva de emergência, porque também, de fato, é super importante, né, Alex? A reserva financeira é um item que é abordado com os alunos, é falado, né, para eles da importância de você ter essa reserva. Porque é o seguinte, André, nunca se sabe, né? Um dia, de repente, você está andando lá de carro e aí o pneu do carro furou. Né? Isso é uma coisa que não está entrando no orçamento diretamente. E olha que o pneu novo é caro, e se não tiver lá Pneu novo é uma coisa que com certeza vai bom exemplo. E aí? Vai fazer com que esse orçamento tenha uma dificuldade, uma doença nessa época fria, né, que a gente pode ter aí casos de gripe, casos de doença, o remédio também, ele vai ter que entrar nessa conta. Eu vou até dar um exemplo meu, Alex, para você concluir o raciocínio. Por exemplo, no mês passado, meu cachorro ficou doente e assim, não era um remedinho, sabe? Eu tive que investir uma grana mesmo, porque não ia deixar o cachorro naquela situação. Então, quer dizer, são imprevistos que acontecem, né? É isso aí, André. Essas contas extras, essas contas que aparecem no meio do mês sem que a gente esteja planejando elas no nosso orçamento. Por mais que a gente tenha aí um controle do que está entrando, do que está saindo, essas são situações, né, muitas vezes adversas, que devem entrar lá e sabendo programar, sabendo ter essa reserva de emergência, a gente pode colocar elas, poder usufruir num momento de dificuldades, né, num momento que acontece um imprevisto lá no nosso dia a dia. Bom, outro assunto aí que deixa as pessoas de cabelo em pé: o que são juros e como eles afetam uma dívida? Então, juros também é um assunto aí que... Os juros, né? Hoje em dia a gente tem aí um ciclo marcado por altas de juros, né? Altas consecutivas de juros, influenciando, né? Por um lado, as pessoas que precisam pegar esse empréstimo, que elas têm um problema muito sério, né? Que tem que entrar no orçamento e que está fazendo uma diferença muito grande, né? O empréstimo para aquisição de um carro, o empréstimo para aquisição de uma casa, um empréstimo por um dinheiro que se precisa. E os juros, ele entra aí, né? Nada mais os juros do que uma garantia do dinheiro da pessoa que ela é
o credor, né? Que ela precisa ter essa garantia de que o dinheiro possa voltar para ela. Então a palavra juros, ela está associada a esse dinheiro a mais que é cobrado pela pessoa que faz o empréstimo desse dinheiro. Então, na ponta de quem está precisando desse dinheiro nesse momento, vê o quê? Os juros numa crescente alta, né? Então, hoje em dia, realmente entrar na ponta dos juros para obter esses juros faz com que fique uma situação difícil para o orçamento. Não é bom negócio, né, Alex? Não é bom negócio. Mas, por outro lado, quem investe, quem precisa fazer o seu dinheiro multiplicar, está vendo uma época muito boa para isso, né? Olha Com só. taxas altas, com esse valor que com certeza vai compensar bastante, principalmente no que se remete em aplicações que são atreladas à renda fixa, onde essa taxa CDI é colocada, né? E aí a importância também de entender aonde aplicar e como fazer esse dinheiro se multiplicar então. Bom, nas aulas de educação financeira também vocês abordam essa questão de onde aplicar, onde não aplicar? Com certeza, falando as diferentes formas de aplicação, né? Desde a renda fixa, aí a gente tem o Tesouro Direto, a gente tem o CDI, a gente tem alguns fundos de aplicação em renda fixa e, por outro lado, falando também sobre o que é também a renda variável, como que se investir em renda variável, o que é uma ação, o que é uma criptomoeda, que hoje em dia está muito em alta a criptomoeda, né? Então, para que se conheça, se tem uma base de como investir e de quanto que se pode alcançar e os riscos, principalmente atrelados às aplicações de renda variável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desde pequeno eu ouço assim, olha, na verdade quem fica rico não é quem mais ganha, mas é o que menos gasta. Faz sentido isso? Exatamente, aí a gente está falando que todos esses pontos entram na questão do planejamento financeiro. O planejamento ele é muito mais do que a gestão plenamente do dinheiro, né? Aí você vai ter todo esse planejamento que é ligado desde o controle de gastos, desde você saber que é realmente necessário se gastar menos do que se ganha e também saber fazer um investimento visando alcançar os desejos, alcançar aqueles planos de metas de médio prazo, de longo prazo e que possam fazer com que se tenha uma vida melhor, uma vida mais plena e tendo sucesso em todos os objetivos a serem trilhados. Uma outra coisa que tira o sono de muita gente é o tal do cartão de crédito. Vocês falam sobre isso também? O que você orienta as pessoas? Sim, com certeza, né? O cartão de crédito, ele, assim como tudo na vida, né? Ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? Do lado da vantagem, a gente pode ter esse cumprimento de metas com o controle financeiro, esse cumprimento de metas, as metas mais de longo prazo. Com o cartão de crédito também se dá a opção de um prazo maior para ser pago esse dinheiro, fazendo com que a própria pessoa ela possa aplicar o seu dinheiro enquanto ela não precisa pagar essa fatura, precisa fazer esse pagamento mais a longo prazo, mas também tem as suas desvantagens. Quais seriam as desvantagens? Bom, a gente observa aí essas taxas de juros altíssimas, né? E aí esse cartão de crédito com a falta, associado à falta de um planejamento financeiro, pode representar também um problema muito grande, viu, André? Bom, no meu tempo não tinha educação financeira nas escolas, né? E hoje, com a chegada aí dessa disciplina, eu acho que facilita, inclusive, né, Alex? Para alguém que de repente queira partir aí para a área de exatas, administração, economia, contabilidade, tudo isso facilita também, né? Porque o cara começa a estudar, a entender, fala, puxa vida, gostei disso, gostei dessa pegada aí de números e tal, tem a ver o que eu tô falando, André, ou nada a ver? As pessoas, né, os adolescentes, os jovens, cada dia mais eles estão curiosos com esses temas, né? Temas como criptomoeda, quando a gente começa a falar disso, é um universo diferente, é novo para eles, mas que eles já escutam falar em casa,
eles têm bastante curiosidade de como fazer esse dinheiro deles multiplicar, de como alcançar, de como conseguir alcançar essas metas que eles têm, né? Tem a ver com esse projeto de vida que eles têm e com certeza os adolescentes eles têm uma curiosidade muito grande para isso, que faz com que seja um assunto bem bacana da gente estar trabalhando nas escolas, conversando, envolvendo a família, onde que todos são importantes aí, desde o adolescente até o pai de família, aquele que traz o dinheiro para casa diretamente. Bom, você falou aí da família, qual o papel dos pais aí para tentar também incentivar os filhos nessa área de educação financeira? A orientação que vem desde muito jovem, né? Desde que eles possam ter, por exemplo, vou te falar, André, desde que ele possa ter, por exemplo, uma mesada e saiba gerir a mesada, que a mesada é um assunto bastante importante, claro, também. Sem dúvida. Muitos deles ganham já uma mesada e querem entender melhor sobre essas questões, sobre como não desperdiçar o dinheiro, como reverter antes dívidas, antes situações de qual ele está desperdiçando lá, de repente, um alimento, desperdiçando uma roupa da qual ele está precisando, da qual ele compra sem uma necessidade no momento e possa estar revertendo esse dinheiro para uma outra coisa que ele goste mais, que ele possa fazer uma diferença para ele pelo lado positivo, de ver que o esforço que ele faz, a dedicação que ele faz para conseguir ter uma boa gestão financeira, possa ter frutos e coisas concretas para realizar sonhos, realizar desejos que ele possa ter. Valeu, muito obrigado, Alex. Aproveite aí a oportunidade e suas considerações finais aqui no quadro De Olho na Educação. Eu agradeço bastante aqui a oportunidade. Acredito que a educação financeira cada vez mais se torna importante na vida não só dos adolescentes, mas das famílias, de todas as pessoas, e que todos possam compreender que esses elementos, né, desde o desperdício, desde como saber investir, como multiplicar esse dinheiro, possa realmente fazer a diferença nessa sociedade, que sem dúvida nenhuma é uma sociedade que é muito consumista, mas que por outro lado pode ter escolhas diferentes, André, que podem trazer uma coisa que eu acho muito importante, que é até um benefício para nosso próprio planeta. Porque quando existe um consumo, que é um consumo, vamos dizer assim, desnecessário, o que isso acontece? Existe uma cadeia de produção que vem desde a indústria, da poluição que é gerada pela produção de alimentos, de roupas, enfim, tudo que a indústria produz e que agrava também seriamente o nosso meio ambiente. Então, uma coisa que eu tento colocar sempre para o adolescente é que aquele produto que de repente ele quer comprar num determinado momento pode estar afetando, tanto na questão da poluição, na questão do desperdício. A gente sabe que existe um acúmulo muito grande também de lixos. Os aterros sanitários, eles têm um problema gravíssimo de acúmulo de lixo e que faz com que tudo isso possa ser repensado pelos adolescentes, possa ser repensado pelas famílias, possa ser repensado pela sociedade, visando o quê? Um mundo melhor em todos os seus sentidos, que a gente possa ter. Se essa nova geração agora aprender direitinho a educação financeira e colocar em prática, o Brasil futuramente vai ser melhor. O Brasil, eu acho que o planeta, né, cada vez mais agradece atitudes como essa, atitudes que façam com que a gente tenha não só as nossas gerações, mas futuras gerações, um mundo um pouquinho melhor para todos nós. Valeu, Alex. Obrigado. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e você, claro que já sabe, né? Tô sempre de olho na educação.